Paz e graça, eu venho em nome de Jesus Cristo para falarmos sobre Jesus como o tabernáculo do Cristo. Amém? O tema para hoje é Jesus, o tabernáculo de Cristo. No princípio, Deus criou o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança, para que o homem dominasse, para que o homem reinasse, para que o homem exercesse autoridade sobre a terra física. Amém? Este foi o propósito da criação do homem, para que o homem reinasse sobre a terra física, para que o homem exercesse autoridade e domínio sobre a terra física. Mas no princípio, em Gênesis 1, Deus criou o espírito do homem. Então, porque o espírito não tem como exercer autoridade sobre uma terra física, então Deus, em Gênesis 2:7, formou o homem do pó da terra. Então, aqui Deus estava a formar o corpo humano, que era um tabernáculo, amém? Para que neste tabernáculo, que é o corpo humano, ele fizesse habitar o espírito que ele criou, a sua imagem e semelhança. Pelo que em Gênesis 1, Deus criou o espírito do homem. Em Gênesis 2, ele forma o corpo físico do homem, para que o espírito, habitando no corpo, pudesse reinar sobre a terra física, pudesse ter impacto sobre a terra física, porque somente um corpo físico é que pode impactar sobre uma terra física, e não necessariamente um espírito, amém? Pelo que o homem, ele é espírito. O homem foi criado espírito, a imagem e semelhança do seu Criador. Mas Deus fez com que este espírito, que na verdade é o homem, habitasse em um corpo físico. Amém? Para ter interação com o mundo físico. Então, o corpo físico, ele é o tabernáculo do espírito do homem. O corpo físico é uma casa, é uma morada, é uma vestimenta do espírito do homem. E através deste tabernáculo, agora sim, o espírito do homem, ele já podia impactar o mundo físico, se manifestar sobre o mundo físico. Porque o espírito sem o corpo, que é o seu tabernáculo, ele é ilegal sobre a terra. O espírito sem o corpo é ilegal. Porque Deus falou no princípio, criou o homem espírito e colocou ele a habitar em um corpo físico para impactar o mundo físico. Então, o espírito do homem só é legal sobre a terra quando ele habita num corpo físico que é o seu tabernáculo, para poder impactar no mundo físico. Amém? Então, este é o homem. O que é o homem? O homem é espírito e habita num corpo físico para poder impactar no mundo físico. Amém? Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, Espírito, para reinar, para dominar, para exercer autoridade, para exercer domínio. Então, Deus, ele forma um corpo perfeito, que é o corpo humano, para fazer nele habitar um espírito perfeito. Então, cria um corpo perfeito para fazer nele habitar um espírito perfeito, que é divino, criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Então, este corpo físico, ele é feito de tecidos, de órgãos, de sistemas. Amém? Mas tudo para que o espírito do homem pudesse se usar deste tabernáculo, que é este corpo, para se manifestar no mundo físico. Amém? Então, segundo aquilo que nós temos, o homem não é o corpo físico. Não podemos confundir. O homem não é o corpo físico. O homem é espírito. E este espírito se usa
amém, se usa do corpo físico para se manifestar no mundo físico. O corpo físico é o meio pelo qual o espírito, que é homem, se usa para poder impactar no mundo físico, para poder se manifestar, para poder se tornar visível no mundo físico. Mas o corpo é um tabernáculo. Amém? Então, Deus criou este tabernáculo perfeito. Amém? Com tecidos perfeitos, órgãos perfeitos, sistemas perfeitos e colocou vida, amém, neste tabernáculo que é o corpo humano, para que o espírito do homem se usasse de um tabernáculo, amém? Um tabernáculo com vitalidade, um tabernáculo que respira, um tabernáculo que pode andar, que pode se mover, amém? Para poder impactar no mundo físico. E a vida que Deus colocou neste tabernáculo era a vida que procede de Deus, a própria vida de Deus, o que fazia com que o corpo humano, que é o tabernáculo do espírito humano, ele tivesse vida e vida eterna. Tivesse vida, vida perfeita e vida eterna, vida capaz de vitalizar todos os órgãos, vida capaz de fazer com que todos os sistemas funcionassem devidamente. E Deus colocou a vida no sangue do homem, amém? E dessa forma, o homem tinha um sangue puro, porque este sangue carregava uma vida pura, a vida de Deus, o Espírito Santo, procedente de Deus. Então o homem era perfeito, os sistemas eram perfeitos, o seu sangue era puro, porque neste sangue estava lá a vida pura, a vida procedente de Deus. Amém? Então, um espírito perfeito habitando num corpo perfeito, com vida e vida eterna, para se manifestar em uma terra perfeita, para impactar no mundo perfeito, exercendo domínio, exercendo autoridade sobre o mundo perfeito. Este era Adão antes da queda. Adão, espírito, criado à imagem e semelhança de Deus, habitando em um corpo que era seu tabernáculo, um corpo perfeito. Amém? Um corpo perfeito com vida eterna e vida em seu sangue, que o tornava puro. E essa vida fazia com que os seus sistemas e órgãos funcionassem perfeitamente, sem trevas, sem doença, sem enfermidade, muito pelo contrário, com vida eterna, para se manifestar no mundo perfeito, exercendo domínio sobre os animais, amém? Sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, para os animais que se movem rente ao chão, sobre as plantas, sobre as árvores, sobre toda a terra. Adão, exercendo autoridade sobre toda a terra, através do seu tabernáculo, que era o seu corpo físico, porque ele foi feito espírito. Amém? Então, é assim, dessa forma, que Adão, ele viveu aqui na terra. E a cada ato seu, amém? Tudo aquilo que ele fazia, através do seu corpo físico, através dos seus membros, através do seu tabernáculo, na verdade era Adão espírito fazendo isso através do seu tabernáculo, porque ele fazia as obras segundo a vontade de Deus, amém? Então ele era abençoado, vida era liberada, amém? Vitalizando, abençoando, amém? Este era Adão antes da queda. Cada ato que ele praticava com os seus membros, com seu corpo, com seu tabernáculo, era tudo abençoado por Deus, amém? Porque Adão, espírito, estava se usando do seu tabernáculo, que é o seu corpo físico, para fazer as obras segundo a vontade de Deus aqui no mundo físico. E por isso ele era abençoado, vida era cada vez mais liberada, amém? Então, quando Adão e Eva transgrediram a palavra de Deus, que foi, na verdade, usarem o seu tabernáculo, que é o seu corpo físico, para poderem praticar um ato, através do seu tabernáculo, dos seus membros, de desobediência à palavra de Deus. Então, foi aí que tudo se estragou. Amém? Aquele que fora criado à imagem e semelhança de Deus, perfeito, usando-se de um tabernáculo perfeito para agir numa terra perfeita. Então, quando ele transgrediu a palavra de Deus, então foi aí que tudo se estragou. O pecado entrou no mundo e com o pecado entrou a morte.
Adão era espírito. Amém? Era espírito. Ele era habitado pela vida de Deus, ele tinha comunhão e intimidade com Deus através desse espírito, porque ele era espírito. Então, com o pecado, com a queda, Deus afastou-se de Adão. O pecado e a morte entraram em seu espírito, não somente em seu espírito, em sua alma, entrou em sua carne. Amém? A morte entrou em seu corpo físico, aquele corpo que era perfeito e habitado pela vida no sangue. Amém? Então, com a queda, a vida deixou de habitar no sangue de Adão e Eva e a morte passou a habitar em seu sangue. Eles passaram a ter um tabernáculo, um corpo vitalizado pela morte. Sim, eles passaram assim, continuaram a respirar, eles continuaram a andar, mas não pela vida procedente de Deus. Eles passaram a respirar, a andar, a trabalhar, mas com uma vida maligna chamada de morte, que passou a vitalizá-los. Amém? E pelo poder do pecado, em vez de andarem usarem o seu tabernáculo para andarem em obediência à palavra de Deus, ou segundo a vontade de Deus, então com a morte passaram a usar este tabernáculo, amém, para andarem em transgressão à palavra de Deus. E agora, em vez da vida ser liberada para abençoá-los, passou a ser liberada a morte, amém, para penalizá-los, porque agora passaram a usar o tabernáculo que foi criado perfeito, amém, mas para transgredirem a palavra de Deus. Então, a morte passou a ser liberada, amém, para puni-los juntamente com os agentes de morte. Amém. Este foi Adão e Eva depois da queda e toda a humanidade que veio depois de Adão. Um espírito caído, habitando em um corpo caído, definhado, morto, para fazer obras aqui no mundo pecaminosas, obras de transgressão, e por causa disso passaram a ser penalizados, liberando a morte, os agentes de morte, para penalizá-los em todas as áreas da sua vida. Amém? Trazendo doenças, enfermidades em seu próprio corpo físico. Corpo este que antes da queda era perfeito, órgãos perfeitos, os sistemas a funcionarem perfeitamente, com uma vida perfeita no sangue, mas depois da queda, o sangue passou a ser habitado pela morte, os órgãos foram sendo definhados e os sistemas passaram a não funcionar devidamente por causa da morte e dos agentes da morte que passaram a entrar para combaterem a vida no corpo físico do homem, não somente no corpo físico do homem, mas também em diversas áreas da sua vida, porque eles passaram a usar o seu tabernáculo, amém? O seu templo que outrora fora criado perfeito para trazer as obras de Deus. Então eles passaram a usar deste tabernáculo para trazer as obras de desobediência, obras de transgressão à palavra de Deus, e por isso passaram a ser punidos, passaram a liberar a morte, passaram a liberar os agentes da morte. Esta é a condição de todo pecador, esta é a condição de todo o velho homem. O salário do pecado é a morte. Deus formou o homem do pó da terra, dando-lhe um corpo perfeito, um tabernáculo, para que através deste tabernáculo, o homem que é espírito pudesse se usar deste tabernáculo perfeito para trazer as obras maravilhosas de Deus para o mundo físico. E para isso Deus lhe deu todas as condições para tal. Um tabernáculo perfeito, com órgãos perfeitos, sistemas perfeitos, uma vida perfeita. Amém? Para que o homem não tivesse nenhum obstáculo para trazer as obras de Deus aqui para o mundo físico. Mas, infelizmente, com a queda, com o pecado, o homem passou a se usar. Amém? O homem que é espírito passou a se usar do seu tabernáculo, da sua morada, da sua casa, da sua habitação. Agora, não para trazer as obras de Deus, as obras da vontade de Deus, mas sim para trazer as obras de desobediência, de transgressão, que se chamam pecados. Amém? E por isso, em vez de ser abençoado, amém? Em vez de liberar a vida para ser abençoado, então ele passou a liberar a morte. Amém? Então, esta é a situação de todo o homem caído. Esta é a situação de todo o velho homem. Deus amou o mundo de tal forma, queridos irmãos, vamos perceber o que aconteceu.
Aquele Deus de Gênesis 1 que disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Aquele que criou o espírito do homem e que era espírito também. O mesmo que com as suas próprias mãos formou o homem do pó da terra, aquele mesmo espírito, então ele se fez carne para poder redimir a humanidade. Ele era espírito e ele mesmo falou que o único que tem legalidade sobre a face da terra é um espírito que habita no corpo. O homem é espírito que habita no corpo. Ele deu autoridade ao homem sobre a face da terra. Quem é o homem? Espírito habitando num corpo. Então, ele era o único que podia redimir a humanidade. Ele era o único que podia resolver a situação da humanidade. Mas ele era espírito. Então, para que viesse resolver essa questão, então ele tinha que ter um corpo. Porque foi ele mesmo quem falou. Ele tinha que ter um tabernáculo. Amém? Então foi isso que aconteceu no ventre de Maria. Maria proveu o tabernáculo para o Cristo. Para que o Cristo fizesse-se legal sobre a face da terra. Para que o Cristo fosse legal na face da terra, então Maria proveu-lhe um corpo, que é um tabernáculo, uma casa, uma morada, uma habitação, para que o Cristo, Deus, a palavra, se fizesse carne e pudesse habitar entre os homens de forma legal. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 1, versículo 14, assim diz a palavra de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Queridos irmãos, a única pessoa que podia livrar a humanidade deste dilema por causa do pecado, que passou a liberar a morte para castigar a humanidade, era o Cristo. Porque ele mesmo disse, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, nenhum anjo podia se tornar carne. A única pessoa que podia se tornar carne é o Cristo, Deus. Por quê? Porque ele fez o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança. A diferença é que ele fez com que o homem habitasse na carne. Agora, ele mesmo, para poder livrar a humanidade desse dilema, então ele mesmo teve que se fazer carne. Maria proveu o tabernáculo, chamado de Jesus. Pelo que Jesus é o corpo físico do Cristo. Jesus é o tabernáculo. Jesus é a carne. Amém? Do Cristo. Porque dizemos que o homem é espírito, habita num corpo, que é o seu tabernáculo, para poder se manifestar no mundo físico. Então, a mesma coisa, o Cristo Espírito teve que se usar do tabernáculo, chamado Jesus, para poder se manifestar aqui no mundo físico. Foi desta forma que o Cristo veio ao mundo. O Cristo tabernaculou em Jesus. O Cristo se usou do corpo físico de Jesus como seu tabernáculo para poder andar neste mundo físico de forma legal. Porque o Cristo não tinha como se manifestar diretamente aqui no mundo físico. Seria ilegal, porque o Espírito não é legal aqui na terra. Então, ele, Cristo Espírito, teve que tabernacular em Jesus para poder se tornar legal e se manifestar aqui no mundo físico. Foi desta forma que o Cristo, ele veio à terra através de Jesus, ou habitando no corpo físico de Jesus. Jesus, que é o tabernáculo de Cristo, que Maria proveu a Deus, amém, para tornar legal o Cristo. Pelo que o Cristo se fez carne. Amém? O Cristo se fez carne. Com um espírito, sem pecado, sem morte, por isso que ele tinha comunhão, intimidade com Deus. Em seu corpo físico, era habitado pela vida de Deus, o Espírito de Deus. A morte não estava no corpo físico de Cristo.
O Cristo carregava a vida de Deus em seu corpo físico, exatamente em seu sangue. Jesus tinha os seus órgãos perfeitos, os seus sistemas a funcionarem perfeitamente, um sangue puro e imaculado, porque neste sangue estava lá a vida de Deus. E por isso Jesus tinha vida eterna. Jesus tinha vida eterna. Na morte ele se deu, ele renunciou à sua vida, mas era impossível que lhe tirassem a vida. Era impossível que tirassem a vida de Jesus, porque ele tinha a vida eterna em seu sangue. Amém? Ele era perfeito. Tinha tudo a funcionar perfeitamente. Nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhum agente patológico, amém, teria coragem de entrar para o corpo de Jesus Cristo. Era imediatamente combatido. Por quê? Porque ele carregava vida. Amém? Os sistemas todos a funcionarem perfeitamente, inclusive o sistema de defesa do seu organismo funcionava 100%. Por isso que era impossível que ele morresse. Era impossível que ele adoecesse. Impossível. Porque ele era o tabernáculo perfeito. Mais perfeito do que Adão antes da queda. Porque Adão tinha a vida que procedia de Deus. Enquanto que Jesus, no seu sangue, tinha a própria vida de Deus, o Espírito de Deus. Perfeito. Jesus, o tabernáculo de Deus. Amém? Para se manifestar no mundo físico. E ele provou isso. Ele manifestou as obras de Deus aqui na terra, física. E os outros podiam contemplá-lo, podiam vê-lo. Ele podia impactar este mundo. Foi dessa forma que ele pregou a palavra de Deus. Ele era a luz. Trouxe um conhecimento divino. Amém? Ele era legal, tabernaculou. Tinha um corpo físico. Então, os que estavam à sua volta podiam lhe ver, podiam lhe ouvir, podiam lhe tocar, porque o Cristo tabernaculou em Jesus e se apresentou à humanidade. E dessa forma, o Cristo se usou do tabernáculo que é Jesus para fazer as obras de Deus, aquilo que Adão devia ter feito antes da queda. Pregou o evangelho, curou os enfermos, libertou os cativos, alimentou uma multidão, andou sobre as águas, repreendeu os ventos e a tempestade. Ele trouxe as obras de Deus para o mundo físico. O Cristo que é Espírito. Amém? O Cristo que é Espírito fez tudo isso através do seu corpo físico que é Jesus. Para impactar este mundo físico. E ele conseguiu impactar este mundo físico. Passam-se mais de 2000 anos atrás. Mas as obras de Cristo ainda são faladas, ainda são lembradas. Ainda são manifestas. Porque ele impactou. Que era aquela intenção de Deus para com o homem, desde o princípio. Façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança, para que ele domine sobre a face da terra, através do seu corpo físico, que é o seu tabernáculo. E Jesus conseguiu fazer isso. Amém? Mas ele fez isso por um tempo. Porque o objetivo dele aqui não era de vir reinar sobre a terra somente. Naquele tempo, ele vinha para poder redimir a humanidade, para tirar o homem da condição ao qual se encontrava, a condição de morte, porque ele era o único que podia fazer isso, porque ele mesmo criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, ele mesmo é que podia vir e tirar o homem desta condição. E ele era perfeito para isso. O Cordeiro de Deus, com um sangue perfeito, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E todo homem estava com um sangue, amém? Um sangue carregando a morte, imperfeito. Mas Jesus era o único que carregava um sangue puro, perfeito, sem morte, sem pecado. Um sangue que carrega a vida de Deus. E por isso o sangue dele era puro, era imaculado. Então ele era o único ao qual Deus podia se usar para derramar do seu sangue para o perdão dos pecados de toda a humanidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos homens. O Cristo não podia fazer isso. O Cristo não podia. O Cristo não tem sangue. Quem tinha sangue era o Jesus. O Cristo na forma humana. O Cristo tabernaculado. Ele sim podia dar do seu sangue. Porque o que tem o seu sangue?
O sangue carregava a vida, porque a vida da carne está no sangue. E no sangue de Jesus estava um sangue perfeito. Amém? O sangue perfeito, carregando a própria vida de Deus. Por isso é que Deus pudesse usar deste sangue para salvar toda a humanidade. Amém? E foi o que aconteceu na cruz. Jesus Cristo, ele foi à cruz por amor aos homens perdidos, caídos e mortos. Ele entregou o seu sangue a Deus, o sangue que estava no seu tabernáculo, o sangue puro que estava no seu tabernáculo. Ele entregou este sangue a Deus. Ele derramou deste sangue para que Deus pudesse perdoar os pecados de toda a humanidade. E não somente isso, Deus colocou toda a humanidade em Jesus, identificando-se com Jesus na cruz, para que com Ele nós pudéssemos morrer. Amém, queridos irmãos? O Cristo era Espírito. Então, Cristo precisava tabernacular e se tornar Jesus. Então, Deus coloca a humanidade em Jesus, homem. E nele nós morremos. O corpo da carne foi desfeita. Morremos para nosso corpo físico que carregava aquela vida maligna. Morremos espiritualmente. Amém. Morremos com Jesus, morremos com Cristo. Amém. E desta forma, o corpo do pecado foi desfeito. Aquela velha vida que estava em nosso sangue foi derramada até a morte com Jesus. O nosso velho espírito morto e caído, amém? Nós nos livramos juntamente com o Cristo, que é Espírito. Então, dessa forma, morremos para tudo aquilo que tem a ver com a velha vida. E quando Jesus Cristo ressuscitou, graças a Deus, nós ressuscitamos com Ele. Nós recebemos uma nova vida, não somente em nosso espírito, irmãos. Recebemos a nova vida em nosso corpo físico também, exatamente em nosso sangue. Contra aquela morte que herdamos de Adão e Eva. Agora, pela fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós recebemos vida. O Espírito Santo em nosso espírito, em nosso corpo físico, exatamente em nosso sangue. Amém? E desta forma, voltamos a ter comunhão com Deus através do nosso espírito. O nosso espírito reviveu e passou a ter comunhão, intimidade com Deus. Aquilo que Adão e Eva perderam, nós, através de Jesus Cristo, nós ganhamos. E passamos a ter a comunhão, intimidade com Deus através do nosso espírito, que ganhou agora vida e voltou a ser a imagem e semelhança de Deus, carregando a vida de Deus contra a morte que entrou por causa do pecado. E não só isso, o nosso tabernáculo reviveu, o nosso corpo físico, o nosso tabernáculo reviveu para podermos trazer as obras de Deus para o mundo físico, queridos irmãos. E agora sim, nós já podemos ter um tabernáculo, um corpo perfeito, sem morte, sem doenças, sem enfermidade, sem laços, sem maldição. Amém, irmãos? Porque já morremos para a velha vida, já morremos para o pecado. A morte já foi derrotada. Amém? Agora nós revivemos, o nosso corpo ganhou uma nova vida. Para podermos trazer as obras de Deus através deste corpo, que é o tabernáculo do nosso espírito. O nosso espírito renascido. O nosso espírito nascido de novo. O nosso espírito divino. Agora pode-se usar de um corpo perfeito para manifestar as obras de Deus aqui no mundo físico. Um corpo sem doenças, um corpo sem enfermidades, um corpo sem agentes patológicos, um corpo com os seus sistemas a funcionarem devidamente, um corpo que carrega, amém, um sangue puro, um sangue que carrega o Espírito Santo, a vida de Deus. Agora é possível isso. Jesus Cristo tabernaculou para poder nos trazer tudo isso, para que possamos fazer aquilo que Ele fez, porque o Cristo tabernaculou e se fez Jesus.
Amém. Agora Ele nos restaura para que o nosso espírito, ou nós sendo espírito, possamos nos usar de um corpo restaurado para trazermos as mesmas obras que Ele fez sobre a terra, para impactar, para reinar, para dominar, para exercer autoridade, sem nada atrapalhar neste tabernáculo, sem nenhuma doença, sem nenhuma enfermidade, sem nenhum agente patológico, sem a morte. Para nos usarmos deste tabernáculo, para trazermos as obras de Deus. Porque agora o maligno não pode tocar em nós. Agora não há pecado, agora não há morte, agora não há agentes de morte, acabou. Tudo isso ficou lá na cruz. Quando Jesus morreu, nós morremos para tudo isso. E quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com uma nova vida. Livre do pecado, livres da morte, livres dos agentes de morte, porque são esses que trazem o mal sobre a vida dos homens. Não somente em nosso corpo físico, que é o nosso tabernáculo, mas em todas as áreas da nossa vida. Amém, queridos irmãos? Foi uma obra perfeita e Deus já aceitou essa obra. Agora, nós é que não devemos permitir. O maligno já não tem direito sobre um crente. Porque nele não há pecado, nele não há morte, nele não há agentes de morte. Ele está livre de tudo isso. Agora nele há justiça, nele agora há vida. E ele agora pode andar nas obras de Deus, segundo a vontade de Deus. E assim, desse jeito, a vida de Deus ser cada vez mais liberada para poder abençoá-lo, para poder recompensá-lo de acordo com as obras da vontade de Deus que ele for a fazer aqui no mundo físico. Amém, queridos irmãos? Então, essa é a palavra. Jesus, o tabernáculo do Cristo. O Cristo tabernaculou em Jesus para se tornar legal sobre a terra e assim trazer as obras de Deus. E não somente isso, para poder redimir a humanidade da condição deplorável ao qual se encontrava. Para isso, ele derramou do seu sangue, porque o seu sangue era puro, era imaculado, o único sangue sobre a face da terra que carregava uma vida pura. E dessa forma Deus o usou como cordeiro puro e imaculado para perdoar toda a humanidade dos seus pecados e para poder apagar todos os pecados da humanidade e assim dessa forma restaurar o homem. Amém? Agora sim, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança, para que ele domine sobre a face da terra. Agora o novo homem pode sim reinar, dominar sobre a face da terra, porque agora com o tabernáculo perfeito, habitando por um espírito perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, então ele já tem tudo para reinar sobre a face da terra. Que Deus possa abençoar a todos em o nome de Jesus Cristo. Amém.